E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para a continuação do nosso curso, a gente fez a parte de transformações de variáveis e um pouco de seleção de variáveis nos últimos vídeos. Hoje eu vou definir o que é o classificador de Bayes, o que é a análise de discriminante ou discriminante. E no próximo vídeo eu vou mostrar alguns tipos de classificadores e daí nós vamos para a parte que realmente é a mais difícil e mais que requer mais experiência do curso, que é a parte de validação dos métodos de classificação e, e a avaliação deles. Tá? Bom, nosso tema é análise discriminante, que também é conhecido como classificação estatística, tá? Que vem de uma área chamada reconhecimento de padrões. Tá? Reconhecimento de padrões, como eu já falei na primeira aula do curso, é uma metodologia da qual a gente utiliza qualquer que seja método matemático, estatístico, probabilístico, né? Ou até mesmo de algoritmos para reconhecer padrões e conseguir distinguir objetos de outro. Tal coisa não necessariamente científica, mas a gente trabalha isso de forma também empírica, né? É uma coisa inerente à natureza humana. Nós fazemos reconhecimento de padrões desde a infância e é assim que nós entendemos o mundo e tudo mais. Tá? E uma das estratégias, né, de reconhecimento de padrões é, de fato, usar a forma como nós humanos aprendemos a identificar coisas. Uma delas é a estratégia do top-down, que é você aprende coisas a partir de um gabarito, né, de uma fonte confiável. Por exemplo, como é que a gente aprende a identificar uma fruta, no caso, uma maçã, quando a gente é criança? Então, em algum estágio da nossa vida, mostraram uma maçã para a gente, e a partir dali a gente começa a reconhecer aquele fruto. É claro que vão existir outros frutos parecidos, que a gente vai ficar na dúvida, vai dizer que é maçã, ou então nós vamos ver uma maçã verde, vamos dizer que não é maçã porque ela não é vermelha, ou a maçã que é produzida fora de estados com uma temperatura mais baixa, que não vai ser aquela maçã vermelhinha, ela vai ser um pouco mais pálida e a gente vai ter essa dificuldade de reconhecer. Mas no final, o aspecto, a forma, a cor, o gosto vai permanecer parecido, então a gente vai começar a fazer conjecturas a respeito disso e assim poder afirmar com um certo grau de certeza que aquilo ali é uma maçã ou não. Tá? Esse mesmo processo que nós fazemos intuitivamente, nós fazemos aqui em reconhecimento de padrões. E esse, onde é dado um gabarito, uma amostra do que é determinada classe ou grupo ou coisa, é que nós chamamos de reconhecimento de padrões supervisionado. E dentro de reconhecimento de padrões supervisionados, existe aí o aprendizado de máquina. Tá? O aprendizado de máquina é quando você ensina um computador a fazer, ou qualquer que seja o dispositivo, a executar aquela tarefa de reconhecimento de padrões. Tá? Esse reconhecimento de padrões ele pode ir em duas direções. Supervisionado, que eu acabei de citar, e o não supervisionado, que nós vamos comentar em um outro vídeo. Tá? Então, esse processo de aprendizado de máquina, né, ele pode ser feito usando
metodologias matemáticas ou ele pode ser usado usando metodologias puramente computacionais, como os algoritmos. Tá? E o que nós tentamos fazer, o que nós fazemos, na verdade, aqui em estatística, é incorporar a modelagem da imprevisibilidade, ou seja, da aleatoriedade dos eventos, como, por exemplo, o formato da maçã não ser exatamente como está no livro, não ter a coloração vermelha total e pode até ter um gosto diferente. Tá? Então, mas não deixa de ser uma maçã. Então, o que a gente tenta, o que a gente procura fazer é buscar um método que quantifique em termos de probabilidade aquele objeto ser ou não uma maçã. Okay? Então, essa é a ideia de classificação estatística, que é um método de reconhecimento de padrões supervisionado, que também é chamado de, já acabei de falar, eu já esqueci, análise de discriminante ou só análise de discriminante. Tá? Então, o que é uma análise discriminante? Ela é composta por basicamente três regras. Tá? Um, eu tenho um objetivo, que é como está descrito aqui nessa figura. Eu tenho três grupos, um azul, um vermelho e um verde. Tá? E o nosso objetivo em análise de discriminante é criar uma regra onde eu vou separar esses grupos. Tá? É só essa a definição de análise discriminante. Outro objetivo que nós temos, além de criar essa regra, é que essa regra que é criada, ela serve como método para previsão de novos objetos onde nós não sabemos a qual grupo pertence. Por exemplo, se eu pego um novo ponto azul desses e vermelhos quer dizer, verdes e vermelhos, eu tenho uma regra aqui que vai dizer quem é vermelho, quem é verde, quem é azul. Por exemplo, se eu consigo uma regra que discrimine baseado numa tomografia quem tem Covid ou não. Tá? Quando eu associo isso a um exame que tem 100% de certeza, então eu sei quem é as tomografias de pessoas com Covid e tomografias de pessoas sem Covid. Porque pode ter manchas, mas a mancha pode ser devido ao indivíduo ter um hábito de fumar, por exemplo. Então, ou estar com um outro tipo de infecção, como pneumonia ou até mesmo doenças respiratórias mais comuns, como asma, pneumonia, essas coisas. Então, eu criando essa regra, eu consigo obter o exame dessa pessoa, né, a tomografia, e dizer se a pessoa tem ou não a Covid-19, apenas comparando com o resultado das outras. Então, dentro do nosso contexto probabilístico, o que, que nós vamos fazer? Calcular a probabilidade dessa pessoa ter ou não Covid. E o outro aspecto que eu já comentei é o fato dele ser supervisionado, é porque o número de grupos, ou seja, aqui eu tenho 3 grupos, tá? E a estrutura deles, como está nesse exemplo, ela já é conhecida, tá? Então, quer dizer que a minha regra, ela não é um chute, ela não é algo totalmente empírico, ela é baseada em cima de um conhecimento prévio que é dado pela amostra desses grupos. Tá? Então, como é que a gente fornece informação para criar essa regra? A gente obtém amostras de cada grupo.
E aí a gente tenta chegar o mais próximo possível do que é a estrutura desses grupos. No caso, nós estimamos essa estrutura de grupos. E no nosso caso probabilístico, nós estimamos o comportamento probabilístico desses grupos, e assim a gente conhece essa estrutura. Então, como é que nós fazemos análise discriminante? Nós primeiro criamos uma regra com base em um conhecimento supervisionado, e isso serve como previsão para novos objetos. Okay? Aqui eu tenho um exemplo de como funcionam diversos tipos métodos de análise discriminante. Nós temos, por exemplo, o Nearest Neighbors, que é um método não paramétrico. Tá? Então, eu tenho aqui esse grupo, essa é a minha amostra, essa é a estrutura que eu conheço. Eu sei que tem dois grupos, e esses que nós chamamos de classificadores são as regras que são criadas. Essas regiões aqui em vermelho e azul são as estruturas estimadas por essas regras. Então, nós temos diversos tipos de regras que constroem regiões estimadas, né, de estruturas estimadas distintas. Por exemplo, no Nearest Neighbors, ele cria uma estrutura bem legal aqui, que é diferente, por exemplo, de uma linear do SVM, que é o Support Vector Machine, onde ele usa uma estimação de regiões lineares. Tá? Então, as estruturas que ele constrói são lineares. O SVM RBF, que é um SVM construído com base no núcleo da distribuição normal, ele constrói regiões não lineares. Apesar do SVM, que é o Support Vector Machine, ser um método que nós chamamos de heurísticos, né, que são métodos totalmente algorítmicos, ele leva em consideração uma componente aleatória usando um kernel, que é um estimador de núcleo, ou seja, um estimador de densidade não paramétrico, onde ele leva em consideração também a questão da estrutura probabilística dos dados. Outro exemplo de classificador ou regra heurística é a árvore de decisão, Decision Tree, tá? Onde ele constrói um diagrama de regras, onde você vai selecionando, vai fazendo a classificação variável a variável, a nível por nível. Então, você pega uma variável, se ela for maior do que tal número, eu vou para a direita ou para a esquerda, dependendo do valor que foi observado. Tá? O Random Forest também é um método heurístico, só que ele faz um método de votos de árvores de decisões. Então, esse Random Forest é exatamente, a tradução indica que é uma floresta aleatória, justamente porque ele constrói uma floresta de árvores de decisões, ou seja, ele constrói várias árvores de decisões e usa um sistema de voto conforme as árvores vão se decidindo, porque as árvores são construídas de forma aleatória. Eu vou mostrar isso em um outro vídeo com maior detalhe. E aí ele usa um sistema de árvores, para onde cada árvore vai dar seu voto, vai dizer aonde em qual grupo aquele objeto e aquele que tiver, né, um maior número de votos ou segundo algum critério métrico, que também podemos implementar dentro do Random Forest, aí ele vai classificar. Tá? Ou seja, é um método muito mais robusto, muito mais flexível
muito mais adaptativo do que um decision tree. Tá? O AdaBoost, ele não necessariamente é um tipo de classificador. Na verdade, tem, tem um pensamento errado em relação ao processo de boosting que, que o pessoal entende como se fosse um método de classificação, e não. O método de boosting é um método de reamostragem. Tá? Então, eu pego aqui minhas amostras e faço uma reamostragem dela com uma amostra do mesmo tamanho da que nós temos, só que ela é com repetição. Tá? Então, uma mesma observação ela pode acontecer mais de uma vez. O que significa isso? O AdaBoosting é um método de reamostragem de tal forma que as observações que são mais relevantes para a criação da estrutura e da regra de classificação, elas apareçam mais vezes para que aquela informação seja levada mais em consideração do que uma outra observação que não faz sentido. Por exemplo, aqui no vídeo eu tenho esse pontinho bem aqui, que ele está muito afastado dos azuis. Ele não contribui tanto para criar essa região aqui da classe vermelha. Mas esse ponto aqui em vermelho, ele contribui mais para a estrutura, porque ele está invadindo aqui a região espacial do azul. Então, esses pontos aqui, eles fazem com que eu tenha essa volta, entendeu? Então, esses pontos aqui acabam contribuindo muito mais do que esses daqui. Ou seja, pontos de fronteira entre classes, eles são muito mais importantes do que os pontos mais distantes da fronteira, de subúrbios, por exemplo. Mais do interior, né? Isso o AdaBoosting ele leva em consideração. Então, é como se eu fizesse um método de reamostragem onde os pontos de fronteira têm mais probabilidade, ou seja, os pontos que são mais relevantes têm maior probabilidade de serem selecionados durante esse processo de reamostragem. Tá? Não é uma amostragem aleatória, é uma amostragem proporcional estratificada. Tá? Os objetos têm pesos distintos de fazerem parte dessa amostra. E com isso, esse processo de reamostragem ajuda a melhorar os algoritmos, tá? Mas não necessariamente o boosting, o AdaBoosting, tem também o bagging, tá? Que vocês podem ver aí em alguns, até no R tem esse método. Eles são métodos de reamostragem, assim como o Bootstrap, tá? E eles servem justamente para isso, para improvement, de melhoria do classificador, e não necessariamente eles são um método de classificação. Tá? Isso é muito importante saber distinguir essas duas coisas, porque por aí o pessoal acha que eles são a mesma coisa, e não é. Fazendo um paralelo, para quem está fazendo regressão, deve ter visto uma coisa chamada ponto de alavanca ou detecção de outliers, por exemplo. Tá? Aqueles pontos de alavanca são ou pontos influentes também, pontos de alavanca, né, que é o leverage, e o pontos influentes. Eles são esses pontos justamente que impactam diretamente na reta de regressão. Tá? E é no mesmo contexto que funciona aqui. Existem pontos, leverage, né, de alavanca ou pontos de influência, que eles influenciam muito mais na composição da estrutura da classe do que outros. Tá? Então, essa é a ideia desses métodos de reamostragem. O naive Bayes, que a palavra naive quer dizer ingênuo ou bobo, tá? Bayes, que é porque é construído em cima do classificador de Bayes, que eu vou apresentar mais à frente. Ele tem até esse nome engraçado de que ele é bobo,
Ele é simples, ele é simplório demais, mas ele é um dos melhores classificadores que existe. E além dele ser um dos. Ele é melhor por dois fatores. Primeiro, que a taxa de erro dele chega a ser comparável a classificadores como com grandes algoritmos e grandes métodos estatísticos probabilísticos. Tá? Como vocês podem ver, o que eu tenho aqui é ponto 88. Ele fez a pessoa que fez esses gráficos não foi eu, tá? Peguei da internet. Ele fez um método e ele classificou, né, fez as previsões e ele obteve uma taxa de sucesso de 88%. Enquanto, por exemplo, um RBF-SVM, que é um método muito mais refinado, teve 90%, ou seja, apenas 2% de diferença. Então, um método que é super simples de construir, tá? E que também tem uma boa taxa de acerto, né? Então, como a gente diz em teste de hipótese, ele teria um nível de confiança, né, ou aquele valor P bem pequeno ou um nível de confiança muito alto, um nível de confiança estimado. Tá? Foi bom tocar nesse assunto de teste de hipótese, porque como a gente está criando estruturas, né, probabilísticas, e eu tenho pontos onde eu quero saber a qual estrutura probabilística ele pertence. Então, a análise de discriminante nada mais é do que um teste de hipótese. Tá? Ele é um teste de hipótese, análise discriminante. Não tem nenhuma diferença entre o teste de hipótese que a gente vê lá em inferência, quando você testa lá se a hipótese de μ ser igual a zero ou diferente de zero, você está fazendo a mesma coisa do que aqui. Só que lá você, nesse caso desses dois exemplos que eu falei, dessas duas hipóteses, ou aquele conjunto de observações, né, que você não sabe de onde ela veio, faz parte de uma população com média ou parâmetro de locação μ igual a zero, ou ele faz parte de um conjunto infinito de populações com parâmetro de locação diferente de zero. Tá? Aqui a única diferença é que nós teríamos duas hipóteses simples, que é diferente lá de teste de hipótese, que eu tenho, nesse caso, eu tenho uma simples e uma composta. μ igual a zero, uma hipótese simples, μ igual a diferente de zero, uma hipótese composta. Tá? Digamos que essa população só tem um parâmetro μ. Tá? A única diferença é que aqui nós vamos testar se ele se o μ é igual a zero ou se o μ é igual a 10, por exemplo. Essa é a única diferença. São duas hipóteses simples. Outra diferença é que podem ter mais hipóteses. Tá? Então, não se assustem se um dia vocês verem um teste de hipótese onde tem H0, H1, H2, H3, H4, pode desistir quantas hipóteses você quiser. O problema é construir essas hipóteses. Tá? Dentro de um contexto de inferência clássica, a gente só constrói teste de hipótese nula versus alternativa. Porque se você colocar mais uma hipótese, é complicadíssimo. Tá? Porque você não tem uma probabilidade de erro do tipo 1 e do tipo 2 que depende só de duas hipóteses. Você tem mais de uma hipótese. Então fica uma coisa bem mais complexa. Tá? Mas que é a análise de discriminante. E aqui vocês vão ver que é uma... É claro que lá a gente não... Aquela regra que é a estatística de teste nada mais é do que a regra que nós criamos aqui. Então, quando eu crio uma estatística de teste, por exemplo, para um teste de média e variância normal, eu tenho exatamente essa região aqui ou essa daqui.
onde essas regiões são dadas pela estatística de teste. Então, essa regra que eu tenho aqui, ela é minha estatística de teste dentro de um contexto de análise de discriminantes. Então, análise discriminante não tem diferença nenhuma de diferença. Tá? Então, apesar do nome ser estatística multivariada, e claro que o fato da palavra estatística estar aí associada, quando você tem estatística, você tem diferença. Então, é um curso de inferência multivariada. Tá? Então, aqui eu vou definir, de fato, quem é o classificador de Bayes, falar sobre a formulação teórica. Eu estou atrapalhando aqui a palavra formulação, mas está escrito aqui, formulação teórica do classificador de Bayes. E nesse vídeo nós vamos ver essa formulação. Tá. Então, como eu falei antes, análise discriminante supervisionada ou classificação estatística, nos é dada uma informação prévia de como é a estrutura dessas classes, através das amostras. De forma intuitiva, como é que a gente classifica uma maçã em relação a uma pera? A gente olha o formato, algum formato entre maçã e pera são bem parecidos. A gente pode olhar a cor, tá? Então, por exemplo, se for verde, é muito provável que seja uma pera, mas se for amarelo, pode ser também uma pera. Ou, se for vermelho, provavelmente é uma maçã. Mas pode ter também uma maçã verde, então, e aí é uma pera, é verde, é maçã ou é pera? Tem formato de maçã, mas tem a cor de uma pera, então fica um pouco mais complicado. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu provo. Eu tenho gosto de maçã, então a probabilidade, eu posso não ter certeza de onde é aquela, de onde é aquela, de que fruta é aquele, mas eu sei pelo gosto que a probabilidade dele ser uma maçã é muito maior do que ser uma pera. Então, é essa a intuição que nós vamos seguir aqui. Tá? Olha aí o conjunto de dados que vocês tanto amam. Então, nos é apresentado as classes previamente conhecidas. Nesse caso, as classes são representadas por C1, C2 até CD, onde D é o número de grupos ou de populações. Tá? Você pode representar por qualquer letra. Eu estou usando a letra C porque é dos slides, tá? Mas os grupos podem ser representados por qualquer letra. O que na verdade está escrito aqui é aquela primeira parte de probabilidade, em probabilidade 1, quando nós estudamos a parte de eventos. Tá? Então, o que eu tenho aqui são de eventos mutuamente exclusivos e eles são partições de um mesmo espaço amostral, ou seja, eles não têm interseção e a união entre eles forma o espaço amostral, ou seja, a população. Então, essa é a definição de grupos em análise discriminante. São eventos mutuamente exclusivos e partições do mesmo espaço amostral. Então, por exemplo, eu tenho um grupo, uma população de flores que se subdivide em 3 grupos, que é Vescola, Cetosa e Virgínia. São flores muito parecidas, tá? Com o nome é fácil você saber que elas têm diferença, mas se você olhar isso daqui no Google sem nome, você não consegue distinguir uma da outra. Tá? Parece um conjunto, é um conjunto de dados muito chato, porque a gente vive usando ele, mas ele é interessantíssimo no ponto de vista didático, porque ele expressa exatamente essas dificuldades que se tem em classificação estatística. Tá? Considere também que nós temos um vetor de característica. O que é um vetor de característica? É um vetor cujas componentes são variáveis aleatórias. No caso do íris, o que nós temos? 4 variáveis aleatórias. Nós temos a
comprimento da pétala, largura da pétala, comprimento da sépala e largura da sépala. Tá? São essas 4 características que nós observamos no objeto de estudo, que é a flor. Mas nós temos uma quinta variável que não faz parte desse vetor de características, que ela é chamada de variável identificadora. Tá? Gravem bem esse nome, variável identificadora. As outras são variáveis características, tá? Que são as características físicas mensuráveis sobre o objeto de estudo. E essa variável identificadora, ela é sempre uma variável discreta que assume valores nesse conjunto de grupos, ou seja, ela é uma variável que ela vai apenas identificar a qual partição da população aquele objeto pertence, ou seja, a qual grupo aquela observação pertence. Então, a variável identificadora aí, no caso do íris, ela identifica se ela é versicolor, setosa ou virgínica. Tá? Ninguém está vendo meus 3 dedos. Então é isso. Então existe x, que é o vetor de característica, que são essas 4 variáveis que eu falei para vocês, mais a variável identificadora, que a gente pode chamar de y, tá? Que vai assumir valores 1, 2 até d, que vai identificar qual classe ela pertence. E aqui a gente se divide dos outros métodos de análise discriminante supervisionada. Ao invés de criar, por exemplo, na matemática é muito comum criar polinômios para você separar essas classes, por exemplo. Aqui eu consigo colocar um polinômio maluco aqui de tal forma que ele consiga separar. Sem usar estatística, eu consigo. Tá? Usando otimização, eu consigo. Não só polinômios, outras funções matemáticas ou processos de otimização, a gente consegue criar a mesma região de separação. Como é feito aqui ó, no SVM linear, ele usa um polinômio de grau 1, né, um polinômio linear, e ele constrói essas regiões. É puramente matemático. Tá? Então, aqui a gente separa dos demais métodos de análise discriminante supervisionados, e aí a gente passa a usar a classificação estatística, que é quando eu atribuo uma distribuição de probabilidade para cada uma das classes ou grupos. Tá? Então, eu vou ter uma f, né, uma função. Aí está a função de distribuição, mas na verdade é uma distribuição de probabilidade, tá? Porque função de distribuição é a função de distribuição acumulada. Na verdade, é uma distribuição de probabilidade que a gente vai chamar de FJ, que é para cada CJ, ou seja, J é um índice que vai de 1 até D. Okay? Então, eu vou ter uma F1, ela vai ser correspondente à distribuição de probabilidade do grupo C1. F2, distribuição de probabilidade do grupo C2. F3, do grupo C3. E FD, até FD, vai ser a função, vai ser a distribuição de probabilidade da classe ou grupo CD. Ok? E também nós temos, vamos considerar como a letra π, J, como sendo a probabilidade de qualquer objeto pertencer a essa classe J. Ou seja, isso daqui são eventos, então eu consigo eventos em um espaço amostral, então eu consigo calcular a probabilidade deles, certo? Então, o tamanho desse evento, o número de objetos né, dentro desse evento faz com que eu saiba qual é essa probabilidade, ou a área geométrica desse grupo ele me representa essa probabilidade. Tá? Se você lembrar lá do diagrama de Venn, que
Então, tem aqui uma população que C1, C2, C3. Tá? E isso daqui é um espaço amostral S. Então, eu consigo calcular a probabilidade dessa região aqui sem nenhum problema usando a definição de probabilidade, tá? Os axiomas de probabilidade. Então, é isso que significa essa probabilidade que nós vamos representar por πj, ok? Ela é a probabilidade de um objeto ser proveniente da classe CJ, ou seja, independente da característica dele, a chance dele vir dessa, dessa população é πj. Por exemplo, onde é que eu apago isso? Agora eu não sei como eu apago. E olha que legal. Tá, então independente da característica dela, eu consigo calcular a probabilidade dela. Por exemplo, quer dizer, independente da característica, ela tem uma propriedade natural, uma probabilidade natural de fazer parte de um grupo ou outro. Por exemplo, vamos pegar o resultado das eleições de ontem. Digamos, o candidato que ganhou para prefeito, ele ganhou quase 52%. Eu vou arredondar aqui para 52%, e o candidato B, que ficou em segundo lugar, ficou com 48%. Se eu selecionar uma pessoa aleatoriamente em Manaus que foi até a Câmara de Votação, né, foi votar, e não anulou ou deixou seu voto em branco, qual é a probabilidade dessa pessoa que votou em um dos dois candidatos ter votado no candidato A? 52%. Tá? Eu não sei nada sobre essa pessoa, mas só pelo tamanho do conjunto, a probabilidade desses dois conjuntos, a gente sabe calcular essa probabilidade. Agora, digamos que, além dessa informação, nós sabemos que essa pessoa, por exemplo, tem as mesmas visões políticas do candidato A. Ele participou efetivamente da campanha do candidato A. Então, será que essa probabilidade continua 52% dele ter votado no candidato A? É bem provável que não. É bem provável que essa probabilidade dele ter votado seja muito maior. Mas como a gente não sabe nenhuma característica dele, a gente usa essa probabilidade que nós chamamos de probabilidade a priori, ou seja, uma probabilidade antes de ter qualquer informação sobre aquela pessoa. Tá? É uma probabilidade de pré-espaço conceito. Tá? Você é um conceito antes de você ter qualquer informação daquele indivíduo. Por isso que nós chamamos de a priori. E aí, nós temos o nosso querido teorema de Bayes, que é o que vai nos ajudar daqui para frente. Então, essa densidade, que também pode ser uma função de probabilidade, tá? Por causa de variáveis discretas, mas sem perda de generalidade, eu vou chamar de densidade porque é o comum. Então, essa densidade, ela pode ser reescrita como sendo em função da probabilidade desse objeto X que nós não conhecemos, isso daqui é desconhecido, e essa classe nós conhecemos. Digamos que eu queira saber se X vem da classe 1. Tá? Bom, essa probabilidade aqui eu não consigo calcular, tá?
porque eu teria que conhecer a população para poder calcular essa probabilidade. Eu não conheço essa probabilidade condicional. Então, usando o teorema de Bayes, eu consigo reescrever para uma forma que eu consigo traduzir essa informação. Então, eu tenho aqui a probabilidade, dado que eu conheço a classe C1, ou seja, dado que eu tenho amostras aqui da virgínica, ou da versicolor, né, de C1 aqui, qual é a chance de X pertencer a essa classe? Então, é isso que é isso que está sendo calculado aqui no que nós chamamos de verossimilhança. Comparando com a classe 1, qual é a probabilidade de eu observar esse indivíduo? Isso eu consigo calcular, porque se eu tenho as minhas classes aqui, se eu tenho conhecimento sobre minhas classes, então eu consigo calcular essa probabilidade. Tá? E essa probabilidade ela é traduzida como uma densidade. Depois vamos representar essa probabilidade simplesmente como uma densidade, aplicando o teorema de Bayes simples, tá? Teorema de Bayes para densidades. Então, o que eu tenho aqui é uma f de x, que eu não conheço, condicionado aos dados que eu já conheço sobre C1. Tá linda essa letra, mas tudo bem. Finjam que isso daqui é um F. Então, se eu já conheço quem é essa população, eu consigo calcular a probabilidade dele ser proveniente daqui. O que é isso? Isso é a função de verossimilhança. A função de verossimilhança ela calcula exatamente isso. Fixado aqueles valores de parâmetros, né, voltando lá para a inferência, fixado aqueles valores de parâmetros, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui a normal, todo mundo conhece. Fixado μ e sigma quadrado, qual é a chance dessa amostra ser proveniente dessa população? É exatamente a função de verossimilhança. Tá? É exatamente isso. E essa probabilidade de C1 aqui é esse nosso PJ, que é a nossa probabilidade a priori do grupo ou da classe. A partir de agora eu vou usar classe porque é o termo mais comum, que aí classe, classificação, entendeu? Então tá. E P de x, o que que é? É a probabilidade de x existir, ou seja, a probabilidade dessa planta aqui com essas características existir. Esse P de x é a probabilidade dessa flor ter, digamos, 4 centímetros de sépala, de comprimento, 3 centímetros de largura de sépala, 2 centímetros de comprimento de sépala e 1,5 centímetro de largura de pétala aqui, tá? Então, esse P de x calcula a probabilidade disso daqui existir, tá? No caso aqui, como são variáveis contínuas, essa probabilidade, quando x é uma variável contínua, a probabilidade de x ser igual a um x1, a gente sabe que ela é igual, não é igual, ela é aproximadamente zero, tá? Porque é um conjunto de medida nula quando a gente for integrar. No caso multivariado, é a mesma coisa, mesmo que isso daqui seja um vetor, essa integral múltipla ela vai ter medida nula, mas não significa que essa probabilidade é igual a zero. Significa que ela é uma probabilidade muito pequena. Mesmo que ela seja discreta e a gente consiga uma probabilidade maior do que zero, isso daqui é só informação em relação a esse indivíduo específico, tá? Esse objeto específico. Então, se eu mudar aqui para C2, isso daqui vai continuar sendo
P de x. Se eu mudar aqui para C3, continua a mesma probabilidade. C4, a mesma probabilidade. CD, a mesma probabilidade. Ou seja, para qualquer que seja a classe, essa probabilidade de x é uma constante. Por isso que mais na frente nós vamos ver que a gente não vai levar em consideração isso daqui. Por quê? Lembra que a nossa intuição é que a gente classifica maçã e pera com base, eu acho que isso é mais maçã do que pera, eu acho que isso é mais pera do que maçã. Quando nós estamos fazendo essa argumentação, nós estamos empiricamente calculando uma probabilidade dela ser maçã e ser pera. Não aparece no vídeo. Dela ser maçã e pera. Então, aquela que tiver maior probabilidade é que a gente vai escolher. Então, isso aqui tem mais chance de ser maçã, então é uma maçã. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma maçã, tá? Mas eu tenho mais certeza de que ela é uma maçã do que ela é uma pera. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer, ou seja, maximizar qual é a maior probabilidade desse objeto ser de uma classe ou outra. Então, como vocês devem ter visto desde cálculo 1, em processo de maximização, constantes não interessam. Tá? Então, a gente vai acabar usando. Deixa eu apagar aqui. A gente vai acabar usando somente do teorema de Bayes esse numerador. Tá? A gente só vai usar essa parte aqui. Porque essa daqui vai ser constante, não nos vai interessar. Tá bom? Então tá. Agora sim, além do vetor de características, eu tenho a outra variável que eu estou chamando aqui de C, tá? Que é a variável identificadora de classe, ou seja, uma variável aleatória que assume valores nesse conjunto, ou seja, uma variável aleatória discreta. Tá bom? No caso, ela seria uma variável qualitativa. Ela não é quantitativa discreta, ela é uma variável qualitativa. Só que a gente representa ela numericamente, mas ela é qualitativa. Esse procedimento é chamado de discretização, ou seja, quando você pega uma variável qualitativa e transforma ela em numérica, mas esses números não são números, eles representam uma característica. Por exemplo, quando a gente representa sei lá, o período que você está na faculdade. Período não é algo numérico, né? Apesar da gente contar, mas não é algo numérico. É período 1, período 2, período 3 e assim vai. Tá? Ou gênero, ou a satisfação de uma pessoa, que vai de 0 até 5, por exemplo. Né? Lá, muito comum nesses serviços de streaming ou você não dá nenhuma estrela, ou de 1 até 5 estrelas, dependendo do quanto você gostou. Isso, inclusive, eu já discuti aqui. Não quer dizer que é uma variável número de estrelas, que é uma variável numérica. Não, é uma variável relacionada à sua experiência, o quanto você acredita sobre a qualidade daquele serviço. Então, a qualidade que você sente sobre aquele serviço, ele não é numérico, mas ele está sendo expressado de forma numérica. Então, isso é discretização. Tá? Então, C é uma variável discreta porque ela foi discretizada. Desculpa pelo cachorro, vou dar uma pausa aqui e fechar a janela para o cachorro parar de latir. Pronto, fechei a janela, agora o cachorro não vai atrapalhar tanto. Não é meu, tá? É dos vizinhos. Então tá, eu tenho uma densidade condicional, que é essa densidade que eu mostrei para vocês aqui em cima, que é essa daqui, tá? Essa aqui é a nossa densidade condicional, está aqui em azul. E a probabilidade a priori, que é o nosso PJ,
relacionados os dois à classe J. E eu vou representar por x minúsculo, porque é uma observação, tá? De um vetor aleatório, é uma observação do vetor aleatório x. E o teorema de Bayes é esse daqui. Então, aqui é o que eu falei para vocês, em que a gente representa essa probabilidade em termos de densidade, tá? Quer dizer que isso daqui é a probabilidade? Não, isso daqui é uma densidade, tá? Mas depois eu mostro para vocês como é que a gente calcula essa probabilidade aqui, tá? Se você pensar logo, acho que está até aqui no slide, é isso aqui mesmo. Se você pensar logo, essa parte de baixo é o teorema da probabilidade total, tá? Então, isso daqui, quando você substitui pela densidade, você substitui as densidades aqui também. Então, isso daqui vai ser o quê? Uma densidade, que a gente chama de densidade a posteriori, porque depois que eu já sei as informações sobre o meu objeto e sobre a minha estrutura de classes, eu tenho uma amostra, eu consigo dar um chute melhor, ou seja, eu consigo calcular uma probabilidade melhor. E como isso daqui é uma soma, lembre-se que as classes são partições do mesmo espaço amostral. Então, essa soma ela é igual a 1. Tá? Quer dizer, essa probabilidade aqui, ela... Desculpa, eu estou falando besteira, esquece. Esquece que eu falei, não tem nada a ver com o que eu falei. A soma de todos os PJs é igual a 1, só que é ponderada pela essa densidade, tá? Não, isso daqui não vai dar 1, mas isso daqui vai dar a somatória de todas as densidades posteriores que eu tiver aqui em cima. Ou seja, o que eu vou ter aqui é uma proporção. Para cada J eu vou ter uma proporção. Essa probabilidade vai ser essa proporção. Então, é a probabilidade calculada dela. Na verdade, como a gente vai estimar os parâmetros, então vai ser uma probabilidade estimada. Tá? Com toda a probabilidade é dentro de um contexto inferencial. Bom, aqui vale lembrar uma coisa muito importante. Por que a gente aprende inferência? Para calcular a probabilidade. Então, lembra que eu falei para vocês que ninguém é pago para obter estimadores de máxima verossimilhança? Mas você é pago para, por exemplo, criar um classificador dentro de um contexto de uma empresa. Então, você vai precisar chegar aqui e estimar os parâmetros dessa densidade. E é aí sim que você vai usar todo o seu conhecimento sobre inferência, tá bom? Paga. Então tá. A gente já sabe que calcular, dado que eu conheço essa observação, dada essa observação que eu não sei de onde ela provém, qual é a chance dela vir da classe J? Então ela é dada por essa expressão. Isso daqui eu não sei calcular, mas isso daqui, graças ao teorema de Bayes, graças a Thomas Bayes, a gente sabe calcular isso daqui. Então, o que a gente precisa agora? Estimar isso daqui, ok? Tá. Quando eu falei lá no outro slide do que era o objetivo de análise de discriminante, então, ele é criar uma regra que eu pegue aquela informação e aponte para uma das classes, tá? Ou seja, ela é uma função de RP, né? Que é o vetor de características. Então, isso daqui é o espaço que a gente chama de espaço das características. Desculpa. Espaço das características,
que é onde o vetor de características assume o valor, tá? Ou seja, é o suporte da distribuição, tá? Não tem diferença nenhuma. É só termos distintos lá que vocês estão acostumados da inferência para cá, tá? Que lá é chamado de suporte da distribuição, né? Lá no livro do Boffarini, que até ele usa a letra A como sendo suporte ou aquela outra letra esquisita que é assim, eu acho que é Xi ou alguma coisa assim, tá? Eu não sei o nome dela. Ou Xi maiúsculo, alguma coisa assim. Eu não sei. É o suporte da distribuição, tá? É o suporte daquele vetor de características. Mas aqui a gente chama de espaço das características, que é onde o, o nosso vetor aleatório são valores. Então, R, que é essa regra discriminante, ela é uma função que induz a departições em RP, no espaço de característica, ou seja, é uma função que leva de RP, né, do R na pésima dimensão, P dimensões, nesse conjunto. Ou ele é igual a 1, 2 ou até D. Tá? Aqui eu já... Ah, tá. Não baguncei, não. Sei que eu tinha bagunçado. Não, eu baguncei mesmo. Aqui era para ser C1, C2, CD. Mas tá, eu troquei para R. Então, R1, R2, RD, onde RJ é todos os valores de X que fazem com que essa regra seja igual a J. Isso daqui é diferente das classes. Isso daqui é uma região, tá? Então, voltando aqui nesse slide. Aqui. Uma função, a função é isso daqui. É algo que vai discriminar os objetos. Agora, isso daqui é uma região estimada. Nesse caso, da classe, vou dizer aqui que é a classe C1, então essa região, ela seria a região 1, ok? A diferença é que essa região 1, ela vai ser estimada, tá? Eu passei foi tudo agora. Então, essas regiões, elas são as regras para cada uma da região que vai associar aquele valor a esse J. Então, elas são regiões que compõem essa regra R. Tá? Mas percebam que essa definição ela é muito geral, né? Qualquer coisa pode ser uma regra. Então, por exemplo, eu posso definir se o comprimento da sépala for maior do que 1, ela é virgínica, entre 1 e 2 versicolor, maior do que 2, cetosa. Pronto, acabou. É uma regra, é um classificador, tá? De fato, pela definição, é. Só que, tá, por que eu vou usar esse classificador? Qual é a diferença entre esse classificador e eu definir um outro classificador? Por exemplo, vou pegar aqui que está em branco. Então, eu digo assim, entre 1 centímetro e 2. Então, aqui, se ele tiver aqui, ela é cetosa, se tiver aqui, é virgínica, e se for maior do que 3, ela é versicolor, tá? Isso é minha regra 1. Desculpa. Essa é minha regra 1. Eu criei uma regra baseada naquela definição. Agora eu crio uma outra regra. Ela vai de 1
até 2,5. E aqui até 3. Então, de 1 até 2,5 ela é setosa. De 2,5 até 3 ela é virgínica e a partir de 3 ela é versicola. Qual dessas duas regras é melhor? Eu não sei, tá? Olhando simplesmente pela definição, eu não sei. E de fato, essa é a melhor regra possível, esse é o melhor jeito possível de se criar uma regra, também não sei. Mas existe um método para a gente construir essas regras de tal forma que eles sejam a melhor regra possível. Só apagar isso para não ficar poluído. Então, uma boa medida é a gente calcular o erro de classificação, ou seja, assim como a gente faz em teste de hipótese, a gente tem um nível de significância, um nível de confiança. Né? Então, a gente calcula aquele valor P, que é a probabilidade estimada do erro do tipo 1, né? Que é o nível de significância estimado. Aqui a gente faz a mesma coisa. Então, qual é a probabilidade de eu errar? Só que aqui, lembre que eu não tenho duas hipóteses, eu tenho D hipóteses. Tá? Então, eu tenho que levar todas os Ds, as outras D menos uma classes em consideração. E um, um bom instrumento é o erro de classificador, ou a probabilidade de erro de um classificador, que é representada pela função E, aqui em laranja, que significa eu classifiquei a probabilidade de classificar aquele objeto em J, desculpa, dado que o objeto ele é proveniente da classe K. Então, nesse caso, a gente sabe de onde esse objeto veio. Então, a gente testa se esse classificador é bom ou não. Tá? E aí que a gente vai para duas definições em relação à amostra. A gente separa a amostra, eu esqueci de colocar isso aqui, então vou escrever aqui agora. A gente separa a amostra aleatória, em duas. Uma é que a gente chama amostra de treino, não é um W, tá? É um I, treino, e amostra de teste. Então, eu pego parte disso daqui, então, digamos, de x1 até xm, e aqui xm mais 1 até n. Então, essa amostra que era de tamanho n, não, isso aqui é, vocês vão confundir com notação de estatística de ordem. Digamos que essa amostra tem tamanho n, tá? Então, eu deixei m para ser a amostra de treino e n menos n, n menos m, aqui tem tamanho n menos m, aqui tem tamanho m, para ser teste. Com o treino, o que eu vou fazer? Eu vou estimar isso daqui. Ó.
E depois que eu estimar isso daqui, eu vou usar essa outra amostra para estimar esse erro. Como a minha amostra aleatória é conhecido, eu sei de que classe elas vieram, então eu consigo saber se ele acertou ou ele errou, porque eu já sei o verdadeiro valor da variável identificadora. Então, quando eu estimar aqui, eu posso comparar com o que eu já sei aqui. E aí eu comparo os dois resultados da que eu estou chamando lá de C chapéu e o C observado, tá? Que é o C real, que é a variável identificadora. Depois eu vou chamar isso de Y, tá? Então tá uma bagunça de notação, mas é isso aí. Então isso daqui é o real versus o estimado. É esse erro, tá? Então é assim que vai funcionar. A gente sempre vai ter essa conjunto de treino, conjunto de teste, tá? Lembrem muito bem disso daqui. Isso daqui vai ser muito importante mais tarde, tá bom? Conjunto de treino ou de treinamento serve para criar a regra. Conjunto de teste serve para testar a regra, tá bom? Eita, agora ficou uma bagunça. Deixa eu dar uma pausa para. Ah, pronto, voltei, já tudo apagado, porque você não sou obrigado a ficar vendo eu apagar as coisas. Então tá. Então esse E é definido como a probabilidade da minha regra assumir o valor J, tá? Dado que eu sei que essa observação aqui está errada, tá? É um x minúsculo. Eu sei que essa, na verdade é x maiúsculo mesmo, porque é uma variável aleatória. Senão a gente não estaria calculando essa probabilidade. Probabilidade constante. Constante não tem probabilidade, então a gente quer calcular a probabilidade dessa regra assumir o valor x, j, dado que eu sei que essa variável, dado que esses dados vão ser provenientes dessa classe CK. Então, ou seja, isso daqui é um erro de classificação. Ela estava em K, mas foi colocado em J, onde, claro, né, J é diferente de K. Para ser um erro, J tem que ser diferente de K. Se J for igual a K, não é uma probabilidade de erro, é uma probabilidade de acerto. Então a gente pode calcular as duas coisas, ou probabilidade de erro ou probabilidade de acerto. Como estava lá naquele gráfico daqueles classificadores, que tinha, ele não apresentava a probabilidade estimada de erro, e sim a probabilidade estimada de acerto. Tá? Outra coisa que é usada para a seleção de classificadores, ou seja, essa avaliação de classificadores, é a função de perda ou custo de uma classificação. Na verdade, isso daqui é levado em consideração na hora de fazer a classificação. Por quê? Toda decisão ela tem um custo. Tá? Esse custo ele pode ser financeiro, ele pode ser tempo, ou ele pode ser algo algo mais sério, como vida, a vida de uma pessoa, alguma coisa assim, né? Psicológico. Por exemplo, tem um exemplo clássico que a gente usa em classificação, que eu tenho uma pessoa que tem uma doença que é muito difícil de tratar. Tá? Eu vou colocar o caso do Covid, porque tá aí
popular e está fresco na nossa cabeça. Então, é o seguinte, uma pessoa chega ao consultório do médico com a doença, tá? Ela está infectada pelo vírus. E o médico faz exames, ou como a maioria faz, não, tá nem, não desculpa, não estou falando mal de médico, não. Digamos que esse médico fez os exames e chegou à conclusão de que essa pessoa não está com a doença. Mas, na verdade, ela está, então ele fez uma classificação errada. Qual é o custo que vai estar associado a isso? Vai estar o custo de risco de vida que aquela pessoa vai estar sofrendo, porque ela está com a doença, mas o médico deu o diagnóstico que ela não está, então ela não vai procurar tratamento. Ela não tem por que se medicar, nenhum médico vai receitar nada, porque eles chegaram à conclusão que não tem aquela doença. Aí o que vai acontecer? Essa doença vai evoluir e essa pessoa pode vir a morrer. Tanto que a maioria dos casos de morte que teve durante o pico da pandemia foi por causa disso. Foi falta de diagnóstico prévio. Então, você tem esse custo associado a um erro de classificação. E aí tem também um outro lado. Por exemplo, uma pessoa não tem a doença, não tem o vírus, e o médico chegou à conclusão, é melhor prevenir do que remediar, vamos fazer o tratamento. Aí digamos que esse médico opte por um tratamento, por exemplo, como o da cloroquina ou hidróxido de cloroquina. Para quem não sabe, essa medicação ela é usada para malária, tá? E ela é uma medicação muito forte, tá? E causa muita, força muito o fígado do indivíduo, tá? A pessoa tem ganho de peso e tudo, é uma complicação. Então, a pessoa não está doente, não necessita daquele tratamento e o médico chega à conclusão de que ela está doente e opte por um tratamento desse tipo. Ela vai ter um outro custo associado. Primeiro, a pessoa vai ficar com medo de morrer, porque ela está com uma doença que aí está popularizada como uma doença terminal, mas não é. Ela tem tratamento. Claro que é uma doença muito séria, mas ela tem tratamento. Ela vai passar também por um tratamento desnecessário, ou seja, ela vai ter um custo financeiro associado a isso. E ela vai ter um custo físico, né, um custo de saúde relacionado a isso, porque ela vai tomar uma medicação que é extremamente forte, tá? Que pode comprometer aí o fígado dela, quando na verdade ela não precisava disso. Tá? Então, esse é um exemplo clássico de função de perda ou custo de uma classificação, que aqui nós vamos representar pela letra lambda, ou seja, é o custo de eu associar um objeto a I, dado que ele veio de J. Não, ao contrário. Ele é de I, mas eu classifiquei ele em J. Tá? Então, eu posso reescrever esse lambda em função do nosso classificador. A classe proveniente é I. E o meu classificador toma a decisão dele. Então, essa função de perda ela pode ser uma perda ou não, né? Porque se ele acertar, não vai ter uma perda. Tá? Não vai ser uma má classificação, vai ser um acerto. Mas a gente leva isso em consideração também. E se ele errar, se ele assumir um valor diferente de I, aí vai ter sim um custo de perda associado. Eu vou só dar uma pausa para me trocar de lugar aqui, que eu estou atrapalhando os exemplos. Pronto, agora eu estou do outro lado aqui. Então, tá. Notem que R, que é esse classificador, essa regra, ela depende de um vetor de variáveis aleatórias. Tá? Consequentemente,
R é uma variável aleatória. E, de fato, ela é uma variável aleatória porque aqui é uma variável aleatória discreta que assume valores no conjunto 1, 2 até D. Então, é uma variável discreta. Então, consequentemente, lambda também é uma variável aleatória. Tá? Funções de variáveis aleatórias são variáveis aleatórias, tá? Desde que, na maioria dos casos, tá? Raramente você consegue uma função que não consegue fazer isso. Não sei que seja uma função zero multiplicando x, aí sim ela não é uma variável aleatória, porque ela sempre vai ser zero, independente do valor de x. Dado que x é real, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, quais são os critérios que a gente tem para a seleção do nosso classificador? Opa, buguei aqui, peraí. A gente tem o nosso erro associado, né? A probabilidade de eu classificar em J, dado que a classe é proveniente de K. Ai, meu Deus, precisamos controlar isso. E eu também tenho um custo, né? A função de perda associada a essa decisão, que é lambda, que é esse valor de lambda. Se a gente juntar as duas coisas, nós temos uma função chamada risco, ou seja, o risco de classificação. Bom, isso daqui é uma probabilidade, então é uma constante. Mas isso daqui é uma função de uma variável aleatória, e nesse caso ela é uma variável aleatória. Então, esse risco ele é uma variável aleatória, e nesse caso ele é uma variável aleatória discreta. Tá? Ele assume valores em um conjunto enumerável e, nesse caso, também finito. Estou pulando todas as... Opa, tô doido. Calma. Estraguei todo... Tá. Então, como é que a gente mensura esse risco? Já que ele é uma variável aleatória, qual é a melhor estimativa para um determinado valor? Que a gente usa também isso como pressuposto em regressão. É a esperança desse valor. A média é o melhor estimador para esses, para qualquer que seja o valor que a gente queira fazer previsões. Tá? E nesse caso, a gente pode calcular o que nós chamamos de função de risco, que é a esperança. Cadê o que é a esperança da função de perda, que está associada àquela probabilidade de erro. Tá? O que está aqui é o JK. Tá? Então, se eu somar todos os riscos que é composto pela função de perda mais a probabilidade de erro, se eu somar todos esses valores, eu tenho a minha função de risco, tá? O meu risco médio, digamos assim. Só que esse risco médio ele continua sendo uma variável aleatória, porque ela depende aqui de... Na verdade, aqui ele já deixou de ser variável aleatória. Tá? Mas ele está calculando somente o risco
levando em consideração um K fixo. Então, é o risco médio associado à classe K. Então, eu posso calcular o risco para todos os conjuntos, usando o risco total, tá? Que é, novamente, a esperança dessa função de risco, ou do risco médio. Então, como ele é uma variável aleatória, isso daqui é uma variável aleatória em relação ao CK, tá? E não mais a X. X está fixo aqui, ó. Ele é igual a J, tá? E essa probabilidade, ela não depende de X, ela depende de C. Ela vai mudar de acordo com o valor de CK. Então, como isso daqui vai ser uma variável aleatória como função de C, como está escrito aqui, ó, R é função de R e de C, mas R está fixo, C é uma variável aleatória. Então, o risco, a média desse risco, como é uma variável aleatória discreta, então a definição de esperança dela é o somatório do valor que ela assume, ou seja, todos os riscos possíveis, que é esse relacionados à classe I, tá? Então é esse somatório, multiplicando a probabilidade de um objeto pertencer, quer dizer, a probabilidade de ser P de C I. Só que P de CI a gente já definiu como... Opa! Esquece. A gente já definiu como sendo π. Então, pela definição de esperança para variáveis discretas, são todos os valores observados vezes sua probabilidade de ocorrer. Então, a gente tem essa expressão. E no final, juntando essa expressão com essa daqui, nós temos isso daqui. Tá? Então, o risco de má classificação de um classificador R, levando em consideração todas as classes, ele é esses dois somatórios. Tá? Então, aqui percebam que eu estou levando em consideração I diferente de J. Isso significa que eu só vou contar os erros, eu não vou estar contando os acertos. Tá? Então, isso daqui é uma boa métrica para a gente, né, selecionar classificadores. Bom, daquele meu exemplo, qual que vai ser o melhor classificador? Aquele que tiver o menor risco total. Tá? Mas, pelaquela definição, eles são os únicos classificadores que eu posso utilizar? Não. Tem infinitos classificadores. E aí, como é que fica? Como é que a gente vai selecionar o melhor? Como é que a gente vai ter uma definição mais clara de que eu tenho um classificador que minimiza esse erro, que tem o menor risco de todos? É simples. Vamos minimizar essa função. Agora eu estou atrapalhando do outro lado. Deixa eu pausar aqui. Ou eu consigo me mudar? Ah, consigo. Olha aqui andando. Olha que legal. Eu consigo andar. Vamos lá. Olha aí que legal. Agora eu estou aqui em cima. Deixa eu me diminuir mais, porque ocupando muito espaço. Pronto. Agora sim. Ocupando menos espaço, posso ficar até aqui no cantinho de novo. Então tá. Qual é o R que minimiza isso daqui? Essa é a grande questão. Então vamos procurar qual é o R que faz com que esse risco seja o menor possível. E aí, minimizando o risco total. Então a gente tem a definição do risco total, que é chamado de valor esperado do risco total,
como sendo o melhor método de seleção de classificadores. Então, se eu minimizar o valor esperado do risco total, eu tenho esse melhor classificador. O risco total ele é uma variável aleatória porque ele depende tanto de C, da classe, tá? Como ele depende do classificador, tá bom? Se ele é isso daqui é uma variável aleatória, tá? Essa esperança é uma variável aleatória. Então, qual seria a melhor estimativa para essa variável aleatória? De novo, a esperança. Então, eu calculo novamente a esperança disso daqui. Como ela é uma função de x, nesse caso, porque eu vou levar em consideração todos os 6, então eu tenho aqui uma esperança condicional, que é a esperança desse risco total condicionado a x. Tá? Agora, como o x está fixo, eu consigo calcular essa esperança. Como é que eu calculo? Todos os valores observados vezes a probabilidade, se for discreto. Mas nesse caso, o x está no espaço RP. Então, eu tenho uma integral aqui no RP, tá? Uma integral múltipla, uma integral vetorial dessa esperança que está aqui dentro, dessa esperança aqui. Ó. Quando esse x é um valor conhecido. Então, R é igual a um valor e C também. Então, eu consigo calcular isso daqui e ele tem essa função x aqui como sendo aquela probabilidade que a gente já conhece, né? Que tá... Aqui, ó. X. Mas é claro que a gente não sabe a real disso, tá? Na prática, a gente não conhece nenhuma dessas distribuições. A gente vai aproximar isso daqui. Mas tá, vamos pensar somente na parte analítica de minimizar isso daqui. Tá. Percebam o seguinte, que isso daqui é uma função densidade de probabilidade. Então, ela é uma função não negativa, ou seja, ela é sempre maior do que zero. Tá? Quando eu tenho uma função não negativa, sempre maior do que zero, a integral dela é sempre positiva. Isso é teorema lá de cálculo 1. Então, se eu tenho a multiplicação desse elemento aqui por um número, por um valor positivo, minimizar isso daqui, tá? Minimizar essa integral é a mesma coisa do que minimizar somente essa parte aqui de dentro. Porque quanto menor esse valor, menor vai ser essa multiplicação, consequentemente, menor vai ser essa área calculada pela integral. Tá? Então, para eu minimizar essa integral, basta eu minimizar o que está aqui dentro. Então, a gente vai pegar aqui somente essa parte de dentro, que é a esperança desse risco para um determinado valor observado. Como o x está fixo agora, não é mais uma variável aleatória, então isso daqui é uma variável aleatória discreta com relação a C. Tá? E essa esperança ela é calculada como sendo todos os valores possíveis para lambda, que está aqui, vezes a probabilidade desse valor de lambda ocorrer, que é essa probabilidade de erro. E essa probabilidade de erro nós já definimos lá no início, que é φ de j, f de j, x, π de j, função aqui é a verossimilhança, multiplicando a função, a probabilidade a priori da classe,
Aqui, probabilidade total, que é uma constante, tá? Então a gente pode retirar isso daqui da, do processo de minimização, porque ele vai ser constante para qualquer valor de J. Então ele não interessa aqui para a gente, ele pode ser descartado. Então o que, que vai interessar para a gente? Lambda, a verossimilhança e a priori. Então é o que eu estou falando aqui, né? A expressão acima ela é minimizada, tá? Em relação a somente o que está aqui no numerador. Então a gente esquece esse f de x. Então a gente só precisa minimizar agora esse somatório. Aqui eu falei que ele era uma variável aleatória com relação a x, mas não, ele é um par de variáveis aleatórias, tá? Só que aqui no caso, eu só quero que esse risco dependa das classes, tá? Como as classes são conhecidas, aí eu posso calcular essa esperança. Tá? Então, por isso que essa esperança aqui ela é condicional somente a x, tá? Porque eu quero levar o x em consideração e não as classes. E, de fato, o que eu tenho aqui, resultante dessa integral, ela ainda é, de fato, uma variável aleatória. Tá? Ela ainda é uma variável aleatória, porque C é uma variável aleatória. Então, essa integral inteira é uma variável aleatória. Por isso que eu disse que para minimizar essa variável, a gente só precisa disso daqui. Tá? Então, a gente não vai se atentar para essa questão mais teórica, não. Mas entenda que esse π, quer dizer, esse risco total, ele é uma variável aleatória de duas, ele é uma função de duas variáveis aleatórias, C e X, tá? Que na verdade é a regra. Vai. Então tá, a gente só precisa minimizar isso daqui, tá? A gente só precisa minimizar isso. Então, assim, a partir desse processo de minimização do risco total, eu posso dizer que o melhor classificador é aquele que minimizar essa decisão. Tá? Então, a gente vem para o nosso primeiro teorema, que é o nosso primeira definição de classificador de Bayes. Então, dado uma função de perda, o classificador R estrela tem o menor risco total de todos os outros classificadores, tá? Então ele vai ser o melhor classificador em termos de risco total. Então tá aqui, ó, R estrela tem o menor risco, né, a menor região de risco, menor risco em relação a todos os outros, região não, desculpa, risco. Tem o menor risco em relação a todos os outros classificadores de acordo com aquela primeira definição. Tá? Então, a gente já tem algo melhor agora. Então, funciona o seguinte: dado uma observação X, eu vou classificar em K, dado que esse somatório de lambda JK, FJX, pi de J, for o mínimo para qualquer valor de I aqui. Então, o que der o menor risco total é o melhor classificador. Tá? Mas essa função de risco, ela é uma função difícil de ser quantificada no ponto de vista prático. E, e aí a gente adota a função de perda 0,1, porque além de ser difícil para determinados problemas, como o que eu citei ainda agora do caso do Covid, é difícil a gente expressar isso de forma numérica, né?
O que é pior, a pessoa tomar uma medicação quando ela não está doente, ou ela deixar de se tratar e ter complicações com a doença. Não sei o que é pior e qual é o menos pior, mas também não sei qual é o grau de perda desses dois, entendeu? E colocar isso de forma numérica é muito difícil, tá? Existem profissões que são específicas para isso e que, claro, dá para a gente fazer uma pós-graduação nesse sentido, mas não é o objetivo do estatístico, tá? Existem pessoas que são especialistas em avaliação de risco e aí sim elas conseguem quantificar essas coisas, mas para a gente é mais complicado. Então, quando a gente não tem esse profissional à disposição, a gente usa a função de perda 0,1, que ela é bem simples. Ela assume perda 1 para quando eu errar e 0 para quando eu não errar. Tá? Ou seja, perda nenhuma e perda igual a 1 quando eu erro. Fazendo isso, o meu risco total ele vai ser igual a essa quantidade aqui, onde J é diferente de K, porque quando J for igual a K, essa função vale 0, então eu tenho uma parcela a menos dessa somatória. E isso significa, como isso daqui vai ser uma probabilidade, uma proporção com relação à probabilidade total, né? Então eu posso fazer com que isso seja reescrito menos a probabilidade de eu classificar corretamente. Como a função de risco aqui sumiu, então eu tenho que isso daqui é a probabilidade do erro, né? Como a função de risco saiu, então aqui eu já tenho a probabilidade do erro. Então, a probabilidade esse somatório de todos os erros possíveis é 1 menos o acerto, tá? É 1 menos o acerto. Então, significa assim, só voltando aqui, para minimizar o risco total, basta a gente maximizar o acerto. É isso que essa expressão final aqui quer dizer isso. Porque quanto maior é o acerto, ou seja, quanto mais próximo de 1 é isso daqui, menor vai ser o erro, tá? Que é o complementar. Então, aí nós temos, de fato, a nossa definição de classificador de Bayes. Eu vou classificar uma observação X, tá? Numa classe K, levando em consideração a função de perda 0,1, tal que essa classe K seja a classe que maximiza essa função de perda. Desculpa, essa probabilidade que nós chamamos de probabilidade a posteriori da classe. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? E aí a gente tem o nosso melhor classificador em relação ao risco total. Então, daquela definição genérica que nós tínhamos antes, que o classificador era qualquer classificador que separasse as classes, né, que levasse de RP até aquele conjunto de classes. Agora não. A nossa regra é, além de fazer aquilo, ela minimiza o risco total. E ela minimiza o risco total, maximizando a probabilidade de acerto. Então, eu vou classificar um objeto na classe K, tal que a probabilidade dele pertencer à classe K seja a maior do que em relação às outras classes. Então, a gente volta para a nossa ideia intuitiva lá do início. Eu vou classificar esse objeto como sendo maçã, porque eu acho que ele tem uma maior probabilidade de ser maçã do que ser pera, tá bom?
Então vejam que tem uma formulação matemática muito rica, mas é uma ideia extremamente intuitiva. Tá? Bom, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa estimar essa densidade Fj e essa probabilidade a priori da classe πj para a gente poder ter a nossa probabilidade a posteriori da classe. Tá? Isso daqui, o que a gente faz? Dentro de um contexto de inferência clássica, o que nós fazemos? Nós impomos uma distribuição de probabilidade, pode ser uma normal, uma t, uma exponencial, qualquer função de distribuição de probabilidade, qualquer distribuição de probabilidade. E π de j é uma probabilidade a priori, e o estimador dela é a proporção, tá? É um estimador extremamente simples. Só que ele tem um problema gravíssimo em relação à estimação dele, porque o estimador dele é a proporção, tá? E se você observar bem, a proporção ela é uma média de uma variável aleatória que assume valor 0 e 1, tá? Então, dependendo da proporção de zeros e 1, como é uma média, a gente sabe que a média é uma variável, é uma estatística sensível a valores extremos. Nesse caso, ela vai ser sensível ao número de observações que eu tenho em cada classe na minha amostra, né? Porque a gente vai estimar isso a partir da amostra, né? É claro. A gente não podia estimar isso a partir da população, porque não seria uma estimativa, seria um censo logo. Então tá. Tendo essa amostra de cada grupo, essa proporção ela é viciada em relação ao número de objetos em cada classe. Então, se eu tiver uma classe com muito mais objetos, mesmo que eu tenha classes muito bem separadas, por exemplo, digamos que eu tenha 80% de dados de uma classe e os outros 20% de outra. Por mais que elas sejam classes extremamente separadas, deixa eu desenhar. Agora que eu descobri que eu posso desenhar, vou desenhar. Então, eu tenho uma classe aqui. E aqui tem 20%, e aqui eu tenho 80% das observações. E vejam que elas são linearmente separadas, elas são espacialmente, né, geometricamente separadas. Mas por isso daqui tem um peso maior, então digamos que eu tenha um ponto bem aqui, ó, tá? Esse ponto aqui. Essa densidade, quando a gente coloca, por exemplo, uma elíptica aqui, como a normal, o que vai pesar na decisão não é a densidade, e sim a probabilidade a priori da classe. E como aqui é 80%, é muito provável que esse objeto seja classificado aqui, por mais que ele seja dessa classe, tá? Digamos assim. Então, a gente tem um problema em classificação relacionado a esse tamanho de classe, tá? Então, assim, esse cenário, quando as classes têm valores muito discrepantes, têm tamanhos muito discrepantes,
nós chamamos de... Não sei se eu vou conseguir escrever aqui bonitinho. Acho que não. De days bar uma classe desbalanceada, professor burro, que não sabe português. Então, quando eu tenho aquele conjunto de treino, com essa estrutura, onde uma classe ou o número de observações em cada classe é muito discrepante, eu tenho um cenário chamado de classes desbalanceadas. Tá? Agora, quando eles têm o mesmo valor, ou seja, aqui, N1 e N2, quando eu tenho N1 igual a N2, eu chamo isso daqui de classes balanceadas. Eita, quase não sai. Tá. Então, assim, quando vocês... Eu vou mostrar como se faz isso na prática, mas sempre optem por construir os seus conjuntos de treino em cima de classes balanceadas, que é justamente para perder o efeito ali da probabilidade a priori da classe, tá? Então, assim, eu, Diego, prefiro não trabalhar com a probabilidade a priori da classe por causa dessa desse vício desse estimador, tá? Eu prefiro trabalhar com esse outro classificador de Bayes, que é o classificador de Bayes de máxima densidade a posteriori. Ele é o mesmo classificador de Bayes, só que a diferença é que eu retiro a probabilidade a priori da classe, tá? Então eu deixo a, a classificação dependente somente da minha função de densidade, tá? Então aqui a gente pode seguir dois caminhos, três na verdade. O clássico, que é eu impor uma distribuição de probabilidade, e aí eu estimo usando os métodos inferenciais tradicionais, ou eu faço o mesmo procedimento, fixo a distribuição de probabilidade e estimo esses valores de parâmetros, se essa distribuição tiver parâmetro, usando um método bayesiano. E tem o terceiro método, que é o método que eu trabalho, que é, ao invés de estimar parâmetros e impor uma distribuição, você estima isso de forma não paramétrica, usando métodos onde você não tem essa imposição de uma distribuição de probabilidade. Você usa uma função que estima aquela região, né, aquela estrutura de classe, sem de fato assumir uma distribuição para os dados, né? Porque essa coisa de não, os dados têm essa distribuição normal, é uma conjectura muito forte de se fazer. Então, o que, que a gente faz na não paramétrica? Nós estimamos a região e calculamos direto essa f, sem precisar estimar um parâmetro. É claro que tem umas quantidades que não são chamadas de parâmetros ali e aqui,
mas que de fato fica meio esquisito, porque é um estimador não paramétrico, mas você precisa estimar um parâmetro de suavização. É até engraçado isso. Dizer que é não paramétrico, mas tem um parâmetro de suavização. Mas eu, no caso, eu trabalho com um outro que é usando densidades preditivas bayesianas, onde o parâmetro ali de suavização, né, ele é uma variável aleatória, e aí, como ele é uma variável aleatória, existe uma distribuição conjunta entre as classes e ele, e aí o que eu faço é calcular a probabilidade marginal só da classe. Então eu tiro o efeito do parâmetro de suavização. Então, de fato, ali é não paramétrico raiz, né? Porque você não tem estimação de parâmetro nenhum, porque você calcula aquela integral e obtém a distribuição marginal, né? Fica somente dependendo dos dados. E aí sim eu estimo essa densidade. E é isso, pessoal. Esse é o classificador de Bayes. No próximo vídeo eu vou mostrar os classificadores baseados em algumas distribuições, no caso a normal e a T. Tá? E aí a gente parte para a parte prática, né, de como é que eu faço os experimentos e tudo mais, tá bom? Esse vídeo fica por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!